A DeepTube é um espaço muito dinâmico, é uma comunidade que muda constantemente. Alianças, personagens, histórias, várias coisas mudam aqui de um dia para o outro, né? Um dia um homem tá tomando um vinho carreteiro tranquilamente, no outro dia a casa dele tá explodindo. Essas coisas acontecem. É, mas existem algumas verdades absolutas que não mudam aqui na DeepTube, né? E uma delas é essa guerra infinita entre Carrasco de Mesquita e Fabi Burkman. A israelense Fabi Burkman e o palestino Carrasco de Mesquita, né? Quando eu conheci a DeepTube há muitos anos atrás, com meu querido amigo Renatex e meu querido amigo Profeta da Destruição, existia um nome que não poderia sequer ser falado, senão tu ia se complicar. Esse nome era Carrasco de Mesquita. Eu lembro do Profeta, pálido, falando, cara, não fala o nome desse Carrasco de Mesquita, senão ele vai vir no teu chat, vai derrubar a tua live, vai mandar trotes pra tua casa. Esse cara é um inferno, esse cara é um dos mais temidos, ele manda aqui, ele é o comandante, nunca se envolva com ele, não brigue com ele. E aí eu, um novato na DeepTube, fiquei realmente impressionado, tá ligado? Esse cara, como isso? Como é que pode essa figura existir? E aí fui atrás, canais Carrasco de Mesquita, existia pouca coisa, né? E aí foi se criando essa figura, esse ídolo, essa lenda, este mito. E ao longo dos anos a gente começa a conhecer um pouco mais os personagens e acaba vendo que eles são de fato inofensivos, né? E o Carrasco é uma dessas pessoas inofensivas, que é um cara que tem ali os seus momentos, mas que no fundo acredito que ele seja um cara de bom coração e gosto muito dele. Mas percebo nessa última batalha da constante e infinita guerra entre Fabi Burkman e Carrasco de Mesquita, percebo que o Carrascão está um pouco desmoralizado, desmotivado e acho que ele tem colecionado algumas derrotas aí nessa guerra constante. Percebo que a Fabi tem tido grandes vitórias aí, principalmente esse evento do Marcos Felipe fez ela reconquistar uma narrativa e um poder que ela tinha perdido e que estava um pouco abalado por conta ali daqueles casos de racismo, de xingar os parentes ali da Girassol, toda aquela patifaria. E acho que naquela época a Fabi estava muito desmoralizada e o Carrasco tinha a oportunidade de crescer e de talvez reconquistar aquele posto que ele tinha do grande e temido imperador. Mas percebo que por algum motivo o que existia antes e que se tinha medo antes do Carrasco de atitude, do Carrasco que ia lá e derrubava, que mandava trote, que fazia isso, que fazia aquilo, hoje em dia não existe mais. E eu não sei se ele sempre foi como ele é hoje, e naquela época, como a gente não conhecia ele mais profundamente, tinha essa atmosfera do realmente do Carrasco, né? Ou se foi ao longo dos anos, ele foi amolecendo de alguma forma, se tornando um pouco mais permissivo a perder essa guerra narrativa. E a gente vê personagens aí como DJ Raul, que em menos tempo de DeepTube já conquistou um espaço em relação a fazer coisas, né? Foi lá no Rio de Janeiro, por mais que eu acho que um embate com a Fabi poderia ter sido melhor aproveitado, eles poderiam ter feito algo mais combativo. Ele acabou que foi até o lugar, né? Isso é uma coisa legal. E a gente percebe que o Carrasco, ele é muito bravateiro, né? Ele diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí parece que as lives se fecham, no outro dia as lives se abrem e existem novos assuntos e acaba que as coisas que são prometidas não são cumpridas, né? E aí eu percebo muito do Carrasco, o movimento de ele sofre alguma coisa, por exemplo, a Fabi ataca a família dele e a família do Raul. E aí ele diz, bah, Raul, tu viu que a Fabi tá atacando a tua família, tu tem que processar ela. Ah, o profeta, tu viu que a Fabi tá te chamando de macaco, tu tem que processar ela. Sendo que ele também sofre essas coisas, mas ele não toma a frente, sendo um líder, que ele deveria tomar a frente. Os líderes numa guerra, eles precisam tomar a frente e guiar os seus soldados, né?
E eu percebo que ele é muito do empurrãozinho, ó, vai lá e faz isso, ó, Raul, vai lá e abre uma live e fala do que tá acontecendo. Em vez dele mesmo ir lá e fazer essas coisas, tá ligado? Que eu acho que era uma coisa que ele fazia antes. E aí talvez isso tenha relação com a Linda Mesquita, né? Que é uma pedra no sapato, que talvez seja uma pedra que colou nesse sapato, ou até mesmo uma pedra que colou no pé do Carrasco, né? Que eu acho que não vai ser tão fácil para ele se livrar dessa pessoa. Se meteu num relacionamento horrível com uma pessoa péssima, tá ligado? E realmente se fudeu, talvez pro resto da vida, se ela tiver realmente grávida, né? E eu não sei se é por causa disso e por ter um adversário dessa guerra, claro adversário, tão próximo dele, que ele acabou se diminuindo, né? E aí eu vejo a Lin de Mesquita e a Fabi Burkman assumir as narrativas, elas dominam os noticiários aí. Se tu olhar a aba comunidade do Carrasco, é sempre ele reagindo e dizendo que vai fazer alguma coisa em relação aos primeiros atos exercidos pela Fabi e pela Linda Mesquita. E acaba que no fim das contas as coisas não vão pra frente. A delegacia na segunda nunca chega, os processos não acontecem. E aí parece que o Carrasco vai ficando desmoralizado por fazer várias promessas e acabar não entregando nenhuma, né? Se ele não fosse um líder extremamente carismático e que as pessoas têm prazer de ouvir o que ele está falando, não sei mais o que seria dessa guerra aí se um dos lados já não teria vencido. O que houve, Carrasco? Conte pra nós. O que houve? O que aconteceu para aquele homem temido, aquele homem que as pessoas tinham medo de digitar o nome no chat? Hoje em dia todo mundo zoa, várias pessoas tiram onda e a gente percebe que não existe nenhum tipo de cobrança, tá ligado? Tu pode falar qualquer coisa, inclusive eu tô aqui fazendo um vídeo que anos atrás eu não faria, pensando, meu Deus, o que esse tal de Carrasco vai fazer? Percebo em outras bolhas, como no Baixo Clero, muita gente ainda vê aquela aura do Carrasco mesmo, do cara que vai lá e vai cortar a cabeça, e ele vai fazer o trabalho independente do que seja necessário ser feito. Me parece que hoje ele tá. Não sei se ele amadureceu, se ele não se importa mais com essa briga, mas parece que algo mudou e que o Carrasco que existia antes, hoje em dia está um pouco mais enfraquecido. O que vocês acham? O que aconteceu com esse homem? Me contem, me expliquem. Valeu!